Revelações como essa podem mudar tudo, ou destruir completamente quem as recebe. No episódio passado, a gente viu o William recebendo a notícia que o Jaime era o pai biológico dele, e nesse episódio a gente pode ver como que isso repercute dentro dele, como que tá essa confusão na cabeça dele em aceitar tudo isso que ele descobriu. E no início desse episódio 12 de Outlander, a gente vê o Jaime recebendo a notícia de que o Lord Jon teve um conhecimento carnal da Claire. E isso deixa o Jaime com seu sangue Fraser totalmente atordoado, revoltado e querendo explicações e querendo inclusive todos os detalhes e querendo, acabar com a raça do Lord Jon. Nesse vídeo a gente vai analisar tudo o que aconteceu entre as páginas e as cenas desse episódio da 7ª temporada de Outlander, separando os eventos por personagem, pra gente entender por que cada um deles brilhou ou não de forma única. E esse episódio começou exatamente na onde o episódio 11 terminou. A gente viu o Jaime raptando ali o Lord Jon pra poder conseguir se livrar dos soldados que estão perseguindo ele, e a gente vê os dois na rua ali justamente se afastando da casa do Lord Jon, e a gente vê eles preocupados ali dos soldados encontrarem o Jaime, eles tentando ali se esconder e tudo mais, e o Lord Jon pergunta exatamente isso: por que você foi pra minha casa? O que você foi fazer lá? Por que você tá sendo perseguido? E ele falou: não, eu tô com uns papéis aqui que eles não podem encontrar, não. E assim, eu cheguei aqui e descobri que o meu navio, o Euterpe, ele tinha afundado e que a Claire era sua esposa. O que você acha que eu ia fazer? Claro que eu ia lá na sua casa. E aí eles conseguem se afastar ali da cidade justamente para poder evitar esse confronto com o exército britânico, já que o Jaime tem esses papéis importantes e ele não pode ser pego em relação a isso e ele tá sendo perseguido. No momento que eles chegam na floresta ali, que já estão fora de perigo, vamos dizer assim, a gente vê uma cena muito tocante do Jaime agradecendo o Lord Jon por cuidar da Claire. Porque, querendo ou não, era exatamente isso que o Lord Jon tinha em mente quando ele falou pra Claire: vamos nos casar, porque eu preciso cuidar de você. É um favor que eu vou estar fazendo pro meu amigo Jaime, né? A última coisa que eu posso fazer por ele, já que ele supostamente morreu, né? E o Jaime tá agradecido em relação a isso e, né, poxa, obrigado, né? Mas agora eu vou pegar minha mulher de volta, não sei o quê. E aí o Lord Jon começa a ficar atordoado com isso. Por quê? Porque ele tá se sentindo culpado ali, gente, de ter dormido com a Claire em relação a isso. E você vê na cara dele ali que ele tá desconfortável com o Jaime agradecer ele. E é onde ele não consegue segurar e fala que teve o conhecimento carnal da esposa do Jaime. A princípio, a gente vê o Jaime assim: quê? Não, você tá ficando doido, moço? Que dia que você vai ter uma relação sexual com uma mulher? Você? Não. E a Claire deixou? Que é isso? Conta outra. E aí o Lord Jon vai ficando bravo, tipo assim, justamente pra poder explicar pra ele: olha, isso aconteceu sim. E ele começa até a ser rude com o Jaime, a falar isso, e tipo, a gente pensou que você tava morto, e a gente não tava ali fazendo amor um com o outro, a gente tava fazendo amor com você. E aí é onde o Jaime entende o que realmente aconteceu e, desce a mão na cara do Lord Jon. E a produção desse episódio está de parabéns nos cortes das cenas. Eu assisti esse episódio inteiro, assim, ficando muito presa ali na história, embora eu já sabia o que ia acontecer, mas a forma com que eles colocaram os cortes e a junção das histórias, nossa, ficou sensacional. No momento ali que ele dá esse soco, já corta pra abertura e logo depois a gente vê a continuação dessa cena, em que a gente vê justamente um corte da cena do William dando um soco no espelho para o soco do Jaime no Lord Jon. Gente, eu achei a direção desse episódio, a forma com que as cenas foram colocadas, muito boa. Exceto por uma cena lá no final que a gente vai conversar sobre ela, mas no geral eu achei que ficou sensacional toda a atuação desses atores e como que a história foi se juntando ali. Agora vamos falar o que aconteceu essa parte aqui no livro. Será que teve alguma diferença? Então, esse encontro aqui do Lord Jon com o Jaime, no livro, parece que é bem mais breve. Porque é aquela coisa, né? Aqui a gente consegue ver justamente essa encenação, essa atuação e ver justamente esse perigo se aproximando ali dos soldados procurando o Jaime e tudo mais, que é difícil de imaginar no livro. Mas pra mim, Nathani, como leitora aqui, eu tenho dificuldade de imaginar essas coisas. Então achei que deu muito mais emoção de que realmente o Jaime está sendo perseguido e isso é algo perigoso. E em relação ao diálogo que o Jaime tem com o Lord Jon, acontece praticamente exatamente igual ali, sabe? Assim, poucas palavras mudando ali só pra ajustar no enredo, mas o teor da conversa é o mesmo e foi muito bom ver isso na tela e depois ler pra comparar, porque depois na segunda leitura, né, eu tava lendo e imaginando a cena que eu tinha acabado de assistir. Então eu achei que ficou assim, muito bom. E aí o Jaime continua, né, batendo no Lord Jon, porque ele não tá satisfeito com aquilo, e briga com ele, fala que quer todos os detalhes, e na hora que ele fala isso, o Lord Jon fala: você vai ter que me matar, porque eu não vou te contar.
E aí a gente vê que o Lord John está com raiva. Porque eu não consegui entender até hoje por que exatamente que ele tava com raiva, mas me dá a entender que ele tá com raiva do Jaime porque o Jaime não acreditou nele. Tipo assim, como se ele não acreditasse nas capacidades do Lord John. No que o Lord John seria capaz de fazer ou não. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E aí, enquanto eles estão ali no meio da briga, chega uma galera ali de cavalo. E essa galera ali é justamente o pessoal, os rebeldes, né? O exército continental ali, pró-independência. E eles falam, não, mas quem que é vocês? Por que você está brigando? Quem que é esse prisioneiro seu? O Jaime fala que ele é o Jaime Fraser, coronel, tal, que não sei o quê. Só que nenhum dos dois tá de uniforme e a ideia era justamente que eles conseguissem se passar ali como civis sem ninguém entender o que ele está fazendo ali. Mas aí, um dos pessoal que tá ali identifica o Lord John e fala que ele ali, ele é um soldado britânico, eu vi ele na casa dele. Ah, mas ele não tá de uniforme, que não sei o quê. Não, mas ele é um soldado sim. Ah, então a gente pode capturar ele. Então ele é do nosso interesse aqui. Como é que você chama? E ele falou que é o Lord John Grey. E aí eles já associam com o outro Grey, que é um primo do Lord John, que fez um negócio que matou uma galera lá a sangue frio. Então o exército ali, dos rebeldes, eles estão querendo vingança em relação a esse Grey, a esse primo do Lord John, que fez esse negócio. Então falou assim, uai, então se nós temos o primo do cara que fez o trem com nós, por que nós não pega ele? E você vê que o Lord John, ele fica ali com raiva em relação a ficar chamando ele de Lord Grey. E ele falou, não, é Lord John Grey. E por que ele tem isso? Aqui não teve a explicação, mas no livro, nessa conversa aqui, tem a explicação em relação a isso. Porque o Lord John fala que quem é a pessoa importante ali, né, que leva o nome Grey, é o irmão dele, que é o Hal, o Duque de Pardo. O Hal, sim, é o Lord Grey. O Lord John, ele não é o Lord Grey. Ele é o Lord John Grey, ou seja, como se ele fosse uma importância secundária ali na sombra do irmão dele, vamos falar assim. Então por isso que ele fica bravo desse tanto, falando que ele não é o Lord Grey. E como o Jaime também não tem os papéis dele ali, né, pra falar que ele é ele mesmo e que tá do lado do pessoal rebelde, o cara fala, então tá, nós vamos levar o cara aqui, mas se quiser nós podemos te levar também. Ele não, então pode levar. O Jaime tá pé da vida, né? Tá assim, estourado de raiva. Falou, pode levar aí o Lord John, porque depois a gente termina aqui nós dois. Ainda ameaça o Lord John na hora de sair. E deixa lá. Nesse momento que ele deixa o Lord John com essa galera, ele sai, porque ele quer voltar lá pra Claire, mas aí ele acaba encontrando ali justamente a parte do exército pra poder entregar umas cartas que ele trouxe da França, que é pra ajudar a causa deles. E a gente vê ele num momento interessante, né, dele justamente se encontrando com esses oficiais e se encontrando com o George Washington. E eu não sei se vocês se lembram, e ele até comenta que já encontrou o George Washington num outro episódio, não sei se é a quarta ou a quinta temporada. E é interessante de lembrar que nesse momento que ele encontra o George Washington, antes, ele fica lembrando da Brianna. Ele e a Claire, tipo assim, nossa, a Brianna ia adorar estar aqui e conhecer o George Washington. E nesse momento aqui na série, a gente vê justamente o George Washington oferecendo pra ele um batalhão, pra ele poder lutar nas próximas batalhas que virão com o regimento dele. E o Jaime aceita. E aí fala que vai precisar aqui justamente aprovar tudo isso, mas tamo tudo certo, tamo te esperando aí pra batalha, meu filho. E aí ele sai pra poder encontrar a Claire após isso, pra ele poder fechar, né, esse ciclo, esse assunto, pra depois ele tá pronto pra justamente começar essa batalha, até porque vai demorar um pouquinho aí pra ele ser ordenado oficialmente como o coronel ali, como o brigadeiro daquele batalhão específico. Nos livros, isso aqui, gente, acontece um pouquinho diferente. O que acontece? Esse primeiro cara aqui que o Jaime conversou, né, ele encontra o Jaime e fala, não, você tem 30 minutos aí do seu tempo? Deixa ele ali, né? Eu tenho um negócio pra te mostrar. E é onde ele conversa ali com o George Washington realmente e tal. Ele oferece o batalhão pra ele, o Jaime fica lisonjeado. Com a diferença de que o Jaime fala assim, olha, eu quero demais, porém, eu preciso resolver uns assuntos pessoais ali primeiro. Aí o George Washington fala assim, mas quanto tempo você vai gastar? Ele, não, 3 dias eu resolvo tudo. Ele, não, então tá. Beleza, vai lá resolver seus assuntos e volta aqui pra gente poder se preparar justamente para as próximas batalhas, né? E o James sai porque ele quer justamente se encontrar com a Claire. Mas no livro, gente, aí isso tudo, essa conversa acontece na casa de uma moça chamada Sylvia Hardman. A Sylvia, ela é uma quakra, que nem a Rachel, e ela tem 3 filhas. Uma bebezinha e 2 mais velhas, que é a Prudence e a Patience e a Chastity. Eu sei, os nomes é difícil traduzir, né? Que seria prudência, paciência e castidade, mas aí não sei se fica o nome em inglês, fica em português, mas enfim. E aí, como essa cena toda acontece ali na casa da Sylvia, na hora que o Jaime vai embora, o Jaime entreva as costas, gente. E ele entreva as costas e aí ele fica na casa dela e ela cuida dele. E ele ajuda ali com as meninas e tudo mais. A Sylvia é muito pobre, não tem nada na casa dela e tal. E ele ajuda elas ali. E acaba que a Sylvia fica sendo uma personagem importante depois na história. E eles cortaram ela daqui
não aparece. E particularmente eu achei bom, porque essa parte no livro, gente, demora tanto até o Jaime conseguir finalmente se encontrar com a Claire, porque o Jaime realmente fica uns dias ali na casa da Sylvia. Então é como se tudo isso assim demorasse vários dias até tudo se desenrolar. E aqui na série, nos episódios anteriores, a gente até já conversou falando, nossa, parece que foi rápido, né? Tá acontecendo tudo muito rápido. Nesse episódio eu gostei demais de ter sido rápido, porque vocês não têm noção do tanto que isso demora no livro. Nossa! Então, realmente, ficou aquela sensação de que, olha, tudo está se resolvendo aqui, ó, papum, uma coisa atrás da outra, do jeito que tinha que ser. E aí, então, vamos conversar um pouquinho da Claire e do William, pra depois a gente voltar justamente pra falar do Jaime, do momento que ele se encontra com a Claire de fato, já que dessa vez, nesse episódio, aconteceu assim, rapidinho, antes do final do episódio, ele já encontra com a Claire e já conversam e resolvem as coisas. Então, vamos falar do nosso querido William, né? A última vez que a gente viu o William tava muito bravo, tinha acabado de descobrir ali que o Jaime era o pai dele, que o Lord John mentiu pra ele a vida inteira dele, e ele, assim, estressadíssimo com essa situação. E a gente vê ele chegando ali, naquele momento do fuzuê todo, ele saiu da casa. E depois ele volta. E no que ele volta, ele vai conversar com a Claire, justamente para poder entender aquela situação. Essa conversa acontece nos livros também, justamente para o William conseguir entender ali o que é que tá rolando, como que isso foi. E ele tá muito preocupado se por acaso o Jaime não forçou a mãe dele a fazer aquilo. Ou se ele amava ela e tudo mais, então ele quer saber desses detalhes e a Claire assegura a ele que o Jaime não seria o tipo de pessoa que faria isso, que levaria outra mulher à força pra cama e não ia interromper o casamento de outro. Então tudo isso aconteceu antes da mãe dele casar. E nessa conversa toda, o William fica muito bravo, e aí ele deixa justamente esse temperamento dele vir à tona, e ele sai quebrando tudo. Chuta a mesa, a flor cai no chão, pega não sei o que tem na escada e quebra o lustre, e chega lá embaixo, e na hora que ele chegou ali embaixo na escada, gente, que ele fica sério olhando ali, eu pensei assim, quem que ele viu? O que tá acontecendo? Quem que ele tá vendo? Eu fiquei esperando quem que ia chegar ali. Nossa, eu acho que foi muito emocionante. E a gente vê que ele tá se olhando no espelho, justamente vendo ali a sua semelhança com o Jaime. E aí ele fica mais bravo ainda e esmurra o espelho. E ficou muito bom esse corte, que ele esmurra o espelho e a cena já corta pro Jaime esmurrando o Lord John lá no início do episódio, justamente no momento que tá tendo a briga deles. O William sai dali, ele tá andando na rua e ele passa na frente de um bordel. E no momento que ele tá ali na rua, ele tá todo atordoado, tá se chamando de um bastardo e tal, brigando consigo mesma, né? Consigo mesmo, remoendo aquela situação. E uma bela moça, uma jovenzinha, fala, você é bastardo? Não. E começa a conversar com ele justamente pra poder levar ele ali pra dentro. Fala que ele tá com cara de quem precisa de uma bebida e tudo mais e leva ele pra dentro. No que ele chega lá dentro, o William tá ali, né, com a cabeça na lua e acaba que a Arabella, que é justamente essa moça, quando ela chega ali no quarto, ela se depara com uma cena engraçada, porque o William foi ali se lavar e acabou querendo lavar tudo dele ali, né, pra ser um cavalheiro. E ela acha aquilo engraçado e começa a rir, o William não gosta disso e acaba sendo violento com ela. Ele não consegue segurar essas emoções dele e acaba assim meio que quase que machucando ela ali e tudo mais, e quebrando ali o decantador de vinho. E a Arabella fica com raiva e tudo mais e manda ele sair, já chama o Ned, que seria como se fosse o segurança ali do bordel, e o William pega as coisas dele e sai. Isso também acontece nos livros, com a diferença de que o casaco dele fica pra trás e a Arabella ainda vende esse casaco dele depois. Eu até prestei bem atenção pra ver, ele vai levar o casaco ou ele vai deixar? Ele vai levar ou vai deixar? Aí ele levou o casaco. Depois disso, a gente vê o William ali fazendo as suas obrigações como oficial e tudo mais, tá ali os oficiais organizando sei lá o que, né, tão em retirada da cidade, né, então ali se organizando e tal, não sei o que, tem umas carroças, um pessoal, e a gente vê chegando nada mais nada menos do que a Rachel e o Ian. E no momento que a Rachel vê ele, desce do cavalo pra poder ir conversar com ele, a gente vê um brilho no olhar do William, porque ele vê a Rachel, ele fala, Miss Hunter, Senhora Hunter, você por aqui? Ele fica contente em ver aquilo. Então eu acho que ficou muito bom essa atuação aqui, justamente porque mostra o tanto que o William encontrou, assim, algo de bom acontecendo ali naqueles dias, né? Tudo isso que tá acontecendo na cabeça dele e tudo mais. Ele vê a figura de alguém que ele gosta, de alguém que ele tem um sentimento ali e que ele sabe que existe uma amizade mútua ali, no mínimo, entre os dois. Ele sabe que a Rachel é amiga dele. Só que essa cara já muda na hora que ele vê o Ian. E no momento que o Ian e a Rachel contam que eles estão ali porque eles estavam procurando informações para poder justamente ter esse casamento da Rachel com o Ian, o que não é algo simples de se fazer, considerando que a Rachel é uma quakra e o Ian, ele é um Mohawk. Aí o William já fecha a cara, não, então tá, felicidade pra vocês dois, tenham um bom dia e já se vira ali para poder sair.
Nisso, o Ian, ele vai tentar ali, não, William, peraí, né? E põe a mão no ombro dele, e o William já volta assim, metendo a mão na cara do Ian, e falar William e Ian na mesma frase é algo que eu não dou conta, minha gente. Se eu misturar os nomes, fica assim, entende o que eu tô falando, por favor? E começa uma briga ali. E a Rachel fica de, William, o que tá acontecendo? Qual que é o motivo disso? Eu te fiz alguma coisa? Porque ela se importa com o William, ela se importa com a amizade que ela tem com ele. E o William fala, não, você nunca poderia ter feito nada. Não foi você. Tá tudo bem. E aí ele olha pro Ian assim e fala, mas você, por outro lado, primo? E aí começa, né, o show de ironia ali e tudo mais. E o Ian fala, você descobriu então. E eles começam a conversar e a Rachel assim, não, descobriu o quê? O que tá acontecendo? E o Ian, não conta pra ela. E ela, você tá doida? É claro que ela vai me contar. Você tá doida? É claro que ele vai me contar. Ou você não prefere você mesmo me contar? E no meio disso ele, não sei o quê, e aí solta ali, né, não. Aí o Ian vai falar, não, qualquer um teria orgulho de ser filho do James Fraser. Aí a Rachel, isso. E aí o William fica assim, como assim? Você sabia? Ela, eu vi a semelhança, né? Dá pra perceber, coloca um do lado do outro e fala, olha, parece pai e filho, por um acaso. E aí os dois começam a brigar ali naquela situação toda, e aí, pra dar um fim na briga, o William, nada mais nada menos que prende o Ian, uma audácia. Que quando eu li isso no livro e vi isso na cena, eu fiquei assim, como? Que abuso de poder foi esse? E a Rachel tem o mesmo posicionamento ali de o que você tá fazendo? Você está errado. E a Rachel fala, você que começou, você tá fazendo, né? E ele, não, mas ele me atacou de volta sem nenhum aviso. E eu sou um oficial. E ele é um covarde. E aí a Rachel já fica brava dele, chama ele de covarde. E o William, pra provocar, né? O que você vai fazer então? Você é uma quacre, você não acredita em violência, nem nada. O que você vai poder fazer? E a Rachel, gente, senta a mão na cara do William. Mas foi bom demais ver isso. E aí ela fica brava justamente falando, olha, você tá renegando o seu pai, você acabou de prender o seu primo e acabou de me fazer trair os meus princípios. O que vai vir depois? O que mais que você vai fazer agora? E ela joga na cara dele mesmo, tipo assim, olha o tanto que você tá errado. Olha o tanto que você tá sendo mimado, olha o tanto que você precisa repensar nas suas ações. Só porque o William não escuta isso, né? Ele escuta, na verdade, olha, a moça que eu gosto, olha o tanto que ela tem uma personalidade forte e fala as coisas na cara. Nossa, eu gostei disso. E vai lá e beija a mulher, gente. E de novo, meus parabéns aos atores, porque, nossa, eu achei que foi muito bom de ver essas cenas aqui. E a Rachel nada gosta desse beijo forçado, até porque ela está noiva, e isso aí trai os princípios dela mais uma vez, né? Então, assim, a gente vê justamente o William fazendo algo pra poder completar a listinha que a Rachel acabou de dar pra ele. E ela para ele e gospe no chão. E aí é mais uma coisa pra entrar na cabeça do William, né? Que assim, poxa vida, a mulher que eu gosto vai casar com meu primo. E eu acabei de beijar ela aqui e ela me recusou, ainda cuspiu no chão aqui. O que mais que vai acontecer? E aí tá, o Ian segue preso, a Rachel tá ali em volta. E de repente, quem passa ali por aquele caminho, nada mais, nada menos do que o Jamie. E a gente vê a cara de assustado que o Ian fica na hora que ele vê o Jamie, né? Do tipo assim, mas ele não tava morto, né? Tio Jamie, né? E a gente vê logo em seguida da cara de assustado um sorrisinho do Ian, justamente pra perceber, nossa, que bom que ele está vivo. E o Jamie cruza ali com a Rachel, e a Rachel também fala, Jamie, mas eu achei que... Né, ela também se assusta ali um pouco, eu achei que poderia ter tido um pouquinho mais de ênfase nessa questão deles terem achado que... descoberto, né, que o Jamie está vivo, porque eu acho que não deve ser nada fácil, gente, você tá ali, descobriu que o seu parente morreu, faz um túmulo pro parente, um túmulo de pedra, faz uma prece, e de repente você vê a pessoa ali na sua frente e a sua reação é só olhar firme e falar assim, o que tá acontecendo? Não, eu esperava um pouquinho mais disso, mas não ia dar tempo, né? Não ia dar tempo disso acontecer, assim, nesse espaço de tela que a gente tem nesse episódio. Então tudo bem, eu me contento com isso. E aí a Rachel explica pro Jamie o que aconteceu. E aí isso acontece, tudo isso aqui, muito parecido com os livros, assim, bem fielzinho mesmo. Que o Jamie, ele fala, então tá bom, meu filho fez isso com meu sobrinho? Deixa eu dar um jeito nisso daqui. E ele chama o William pra uma conversa. E ele explica pro William, olha, você vai lá e vai soltar ele. Ou então, eu vou lá e vou explicar o que aconteceu, o motivo da briga e quem que o senhor é, por um acaso. E nossa, isso aqui foi bom demais de ver, gente. Porque a gente vê um momento ali, querendo ou não, que o Jamie tá sendo o pai do William e mostrando pra ele o que ele tem que fazer de certo. Né, brigando com ele ali, quase que ameaçando, vou te botar de castigo se você não fizer isso direito. O William fica revoltado com isso, mas ele faz, ele concorda, né, tudo bem, porque senão vai contar, né, que ele é um bastardo, vai contar que ele não é a pessoa com que todo mundo pensou que ele era, e ele vai lá e solta o primo dele.
Depois disso tudo, o William tá ali e o amigo dele chama ele pra poder ir pra um bordel. Nesse bordel, ele vê um outro oficial, o Harkness, justamente falando ali das insinuações dele para com uma mulher. E ele fica olhando pra Jane. Então, tudo isso, o William percebe ali que ele tá falando tudo isso de uma forma que o alvo dele é justamente a Arabella. Eu falo o nome dela aqui antes de chegar, né? A hora que ela fala o nome dela. E o William, como cavalheiro que ele é, ele fala, tá bom, vou salvar ela, né? Então levanta e fala, eu quero essa aqui, a noite inteira. E o Capitão Harkness fala assim, não, mas eu já escolhi ela, né? Ele, não, mas eu cheguei primeiro. Quem fala primeiro tem prioridade. E a dona do bordel fala, não, realmente, você não tinha se decidido, capitão? E aí o Harkness vai falar, não, aqui ó, pela noite, e mostra uma bolsinha de dinheiro. E o William fala, então tá bom, né, já que nós estamos leiloando a moça aqui desse jeito, vou pagar mais então. E tira o negócio ali do colarinho dele, que é feito, no livro fala que é feito de prata, que ele tá na cor bronze, na cor dourada, então detalhes, enfim. Sei que vale muito dinheiro e ele entrega isso pra dona do bordel e leva a Jane. E é bacana de ver a cara da Jane, porque a Jane sabe quem que é o William. Ela sabe que na noite anterior ali, o William foi um grosseiro com ela. Mas ela olha assim e pensa, ok, né, entre o William e o Harkness é muito melhor o William, né, bora lá. E vai pro quarto, o William fala que não quer fazer mal pra ela, não quer incomodar ela, não espera nada dela, que quer justamente dar uma boa noite de sono pra ela, que seria a melhor coisa que alguém poderia fazer justamente pra uma mulher naquela situação. Eles conversam um pouco mais ali, ela se deita e fala, ô seu idiota, deita aqui na cama, né, você vai dormir aí na cadeira? E ele deita lá na cama, e nesse momento a Jane começa... A Jane, né? A William pergunta qual é o nome dela e ela fala que se chama Jane. Então vamos passar a chamar a Arabella de Jane a partir de agora, porque eu tô chamando ela de Jane desde o início desse review, né? E acontece que a Jane, ela fica provocando o William ali e o William fala, não, eu te falei, eu não quero isso. Não, porque eu tenho a minha palavra e a minha honra. É a única coisa que me resta. Então, o William, ele tá se apegando justamente ao que ele consegue ter de verdade dentro dele, já que o nome dele não é esse, o título dele não é esse, essa posição que ele tem na vida é uma fraude e tudo mais, então a única coisa que resta pra ele é a palavra dele. E ele falou que não ia fazer nada com ela e que não esperava nada, e ele fica muito triste, assim, bom, triste é um jeito de se falar, né? De pensar que ele não tá dando conta, né? De justamente manter a palavra dele, e a Jane tá ali forçando... E a Jane tá ali provocando ele e tudo mais, e eles ficam juntos, tem uma cena de amor ali, e no final o William fala, por que você fez eu quebrar minha palavra? E ela fala, você já pensou que eu mesma tenho um senso de honra também? Então a gente vê justamente esse vínculo entre os dois ali crescendo, e essa afinidade entre o William e a Jane. Essa cena também foi muito fiel ao que acontece nos livros, com pequenas diferenças ali no diálogo, e na forma com que essa cena de amor vem a acontecer, mas a essência da cena é a mesma tanto na série quanto nos livros. E essa foi a participação do William nesse episódio. Ao mesmo tempo que tudo tá acontecendo, a gente precisa conversar ainda sobre o Lord Jon e sobre a Claire e o Jaime. Então vamos falar do Lord Jon. O Lord Jon, então, ele foi ali pro acampamento do pessoal do Exército Continental. Tem um cara lá que o Lord Jon já conhece, eles conversam e tudo mais. E o cara explica pra ele toda essa situação que o primo dele lá, né, o Capitão Grey, fez justamente esse atentado que matou um monte de soldado enquanto eles estavam dormindo. Então eles acham isso um absurdo e querem uma revanche em relação a isso, querem uma vingança. E o cara tá justamente planejando ali enforcar o Lord Jon por conta disso. E ele tenta conversar ali com o Lord Jon, fala pra ele que não vai não, que vai chamar lá o general, que não sei o quê. E o Lord Jon fica tranquilo, fala que vai arrumar um médico pra ele. E a gente vê que esse médico é o Denzel. E o Lord Jon fica muito contente de ver o Denzel ali. O Denzel também fica contente de ver o Lord Jon. A gente vê que o Lord Jon tá numa situação assim super precária. O olho dele, você não consegue nem ver o olho mais. O Denzel dá o diagnóstico ali, que parece que quebrou ali o negocinho ali do osso, do globo ocular, porque não dá pra mexer e tudo mais. Ele trata dele. E uma forma até de tentar ajudar o Lord Jon, ele explica para aquele primeiro cara lá que, olha, não pode mover ele aqui não, né? Eu não sei o que poderia acontecer, uma hemorragia e tudo mais, melhor ele ficar aqui. E no que ele fica lá, ele entende justamente que eles estão querendo enforcar o Lord Jon. Então, no próximo contato que o Denzel tem com o Lord Jon, que ele vai levar uma comida pra ele até fala, olha, eu trouxe aqui a comida pra você e trouxe também uma colher. E junto da colher tem uma faquinha. E ele fala pro Lord Jon, eles estão querendo te enforcar, você precisa fugir. Se esconde no meu vagão essa noite. O Lord Jon, não vou esconder no seu vagão não, eu vou embora a pé mesmo. E aí a gente vê justamente a cena aí do Lord Jon conseguindo escapar desse acampamento.
E isso também acontece nos livros, o Denzel também ajuda ele a escapar dessa situação, com a diferença de que nos livros, esse processo todo, justamente dele conseguir se ver livre desse exército, demora. Lembra que eu falei que as coisas demoram no livro? Vamos ver como que eles vão adaptar isso pro próximo episódio, e aí no próximo episódio eu converso um pouquinho mais com vocês sobre como que isso acontece, dessa demora nos livros, pra gente poder ver se eles vão adaptar isso ou não. E agora vamos falar justamente dessa reunião, né? Justamente desse reencontro da Claire e do Jamie. A Claire, ela tá lá na casa do Lord John, né? Simplesmente assim, esperando as coisas acontecer, tá lá mexendo no livrinho dela, como se nada tivesse acontecido. E o Jamie chega lá pra eles terem uma conversa. Nos livros, isso acontece, como o Jamie demora a chegar até a Claire também tá ocupada até o Jamie chegar até ela. Porque nos livros, a Claire tá cuidando justamente do Hal, do Duque de Pardo, do irmão do Lord John. O cara tem um ataque de asma, a Claire pega ele, leva pra casa dela ali e vai cuidar dele, e aí nisso tudo ela está ocupada. Então a gente vê a Claire em ação. Aqui na série a gente vê a Claire simplesmente esperando, né? E toda essa cena do Jamie chegar lá e justamente querer conversar com a Claire, as falas que acontecem também existem ali no livro, tá? Às vezes uma troca ali de posição de uma coisa da outra, mas só pra poder fluir mais o enredo. E eu gostei muito de ver essa discussão dos dois ali na casa. A discussão nos livros acontece na rua. E eu acho que essa discussão acontecer ali na casa foi algo que trouxe muito mais impacto, justamente até porque o Jamie, ele tá assim, possesso de ciúme, e ele anda ali pela casa, né? Ele vai no quarto acima pra poder... Foi aqui que aconteceu? E eu acho que isso traz um peso muito grande de uma discussão de casal, de um confronto, quando um quer saber justamente desses detalhes em que supostamente é o outro, que o seu cônjuge dormiu com outra pessoa. E nessa briga toda, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. O Jamie, ele acha que a Claire está errada. Ele, inclusive, faz insinuações que deixam a gente, assim, muito bravo sobre o que ela e o Lord John fizeram. Ele insinua ainda que a Claire é uma bêbada, que ele sabe como ela fica no momento que ela bebe. A Claire fica brava em relação a isso. A Claire, ela tenta mostrar ali o seu posicionamento, que, olha, eu achei que você estava morto. Eu estava aqui, ó, no chão desse quarto, pronta para me matar. Pensando como que eu ia fazer isso. E aí o John chegou aqui e eu não sei como ele ainda estava de pé e falou que não ia chorar por você sozinho. E ele não chorou por você sozinho. E aí ele me ofereceu justamente uma forma de estancar uma hemorragia, uma forma de primeiros socorros. Porque eu precisava de alguém ao meu lado, porque senão eu ia me matar. Então eu precisava justamente desse apoio, alguém para poder tocar em mim, para me abraçar que fosse. Só que nesse abraço, né, as coisas foram acontecendo e tudo mais, e eu dormi junto. E eu acho que ficou muito bacana toda essa adaptação, como eles colocaram aqui, porque eu acho que traz vida pros dois ali, pra esse diálogo e tudo mais. Porém, eu acho que isso não exime o fato de que Jamie tá sendo Nossa! Inclusive, ele ainda fala, né? A gente vai ficar bem aqui, que não sei o quê, mas eu não prometo que eu não vou fazer barulho em relação a isso, que eu não vou reclamar disso depois, porque eu vou, mas você ainda é minha esposa e tal, e eles ficam bem ali no fim das contas. Mas o Jamie, ele é um cabeça dura, gente. Ele é... Não, tem umas coisas do Jamie que eu olho e falo assim, nossa, mas você era um personagem tão bom, um homem tão bom, assim, porque a gente ama tanto você como personagem, bonito, guerreiro, um homem honrado, que luta por seus valores, luta por quem você ama, cuida de quem você ama, e de repente ele vem e faz umas cagadas dessa. Então, apesar de ser pesado, de tudo mais, dele ser um brutamonte, né? Vamos falar, né? O Jamie, eu acho que ele é um brutamonte nessa cena e nessa situação toda envolvendo o Lord John. Tanto é um brutamonte que bateu ali no Lord John até ficar assim o oi dele, coitado. E a Claire fica preocupada. O que você fez com o Lord John? Você matou ele? Não matei não. E aí a Claire justamente explica pro Jamie que o Lord John voltou ativa na comissão dele. Ele recebeu a carta falando isso. E isso bota ele em perigo, ainda mais que ele está lá no acampamento. E nesse momento que ela fala isso, a gente vê o Jamie mudando um pouco o rosto, né? A feição ali. Dá a sensação que o Jamie fica um pouquinho preocupado. Então eu espero que eles vão colocar isso aqui na série de uma forma que o Jamie vai tentar fazer alguma coisa pra salvar o Lord John. Pra poder manter as amizades, né? Pra poder manter esse ciclo e tudo mais. E ver o que acontece. Logo em seguida disso, a gente vê os dois fazendo as pazes em uma cena de amor. E lembra lá no início lembra no início do vídeo que eu falei assim, foi muito bom até uma determinada cena? Então, essa é a cena que eu não gostei. Eu acho que a essência de romance entre a Claire e o Jamie não foi passada nessa cena. Eu acho que foi algo assim que não é deles. Achei meio forçado de assistir. No próprio livro, nesses momentos dos dois, já é algo assim que na leitura ali do livro 8, do livro 9, quando chegava nessa cena, já era algo que eu olhava assim e falava, não, de novo.
vou ter que ler isso aqui, onde que acaba? Como que eu passo, né? Essa parte e vem pra próxima cena. Eu acho que os personagens mais jovens aqui, justamente Brianna e Roger, William e Jane, Rachel e Ian, tem muito mais a oferecer pra gente, telespectador, pra poder assistir cenas como essa do que ver a Claire e o Jamie. E enfim, foi o que eu achei. Mas como os dois são os principais, né, justamente a parte central dessa história toda de Outlander, a gente vai continuar vendo os dois ali justamente em cenas como essa, né? Vamos ver o que acontece nos próximos episódios. E aí o episódio acaba justamente com o Lord John fugindo e o pessoal ali indo atrás dele para justamente recapturar ele, e o episódio acaba com um tiro. Um tiro na direção do Lord John. E aí fica a pergunta, esse tiro acertou o Lord John? Sim ou não? Ai, não sei, porque no livro não é bem assim não. Então eu fico até com medo desse tiro ter acertado o Lord John de fato e ele ficar mais machucado ainda. No geral, eu acho que foi assim um episódio excepcional, uma ótima direção, uma ótima atuação, uma ótima adaptação da história, embora eu não goste muito da história em si, desse momento, desse plot inteiro, mas é o que tá tendo, né? É o que nós temos aí pra essa parte de Outlander, pra justamente essa segunda parte da 7ª temporada. Obrigada por assistir, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para as próximas análises.